E aí, gente, Araném Science aqui, no episódio de hoje do Araném Science Podcast. A gente vai falar sobre um tema que eu expliquei muito no meu canal. Eu fiz alguns vídeos sobre, até enquanto eu jogava, né? E também escrevi um livro sobre. Se chama A Estrutura de Mundos Virtuais, MMOs e RPGs, que está também na descrição desse vídeo, link na Amazon. Por enquanto eu só tenho a versão online, Kindle, né? Você vai ter que baixar o aplicativo Kindle para baixar e ler, né? Embora de vez em quando eu dou uma promoção para as pessoas baixarem de graça, né? Por uma semana. Eu não posso fazer isso sempre, mas a Amazon dá um tempo limite. Até quanto tempo eu posso fazer isso, né? Então provavelmente vão ter horas que vai estar de graça o livro e tal, assim como outros também que a gente publica, né? Ao todo a gente tem 12 livros publicados. E um deles é um. Esse foi o mais difícil de escrever, na verdade. Então, sobre o que é isso? O que são mundos virtuais, né? Mundos virtuais tá no contexto de uma coisa que se chama metaverso, né? Que são sistemas também que são virtuais per se, né? Mas que tem um índice de engajamento que transfere algumas propriedades políticas, econômicas e legislativas também, de leis, né, legais, para o mundo virtual. A proposta do metaverso era esse, por exemplo. Só que o mundo virtual, mundos virtuais, né, não são um tema novo. Por mais que 2022 esse tema tá pegando fogo mais do que nunca, até foi por isso que eu quis escrever o livro. Na verdade, esse tema ele é antigo, né? Desde Castronova, um artigo de 2001, que era um economista lá dos Estados Unidos, que fez a primeira tese relacionada a mundos virtuais, né? Analisando o EverQuest, que era um jogo da época, e mostrando que o PIB, por exemplo, o Produto Interno Bruto de uma cidade lá no jogo, no mundo do jogo, era maior do que o de alguns países, porque obviamente pessoas do mundo inteiro jogavam e tal. E obviamente a população de mundos virtuais pode facilmente ultrapassar de alguns países, e isso é natural, né? Então, alguns países menores não têm mais de milhões de pessoas, né? Cidades também. Então, a economia que gera esses sistemas é uma economia que deve ser levada em conta. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Questões econômicas, políticas e legais que esses jogos possuem. É uma coisa que a gente faz no livro, né? Quando eu quis escrever esse livro, primeira coisa, eu queria achar uma tese base. Eu queria ver alguém que tinha falado sobre esse tema tão importante para que eu pudesse saber o que as pessoas já escreveram nesse tema. Para mim isso é muito importante. A primeira tese que eu achei, livro, né, não era uma tese, era um livro, do Staple, Folklore in the Virtual Elves, e é um nome bem gigante, não vou citar aqui, mas está na descrição, é o Staple 2010, que é um cara que pesquisava no folclore, né, então tanto o mestrado dele, o doutorado foram em folclore europeu, e ele escreveu esse livro sobre o uso do folclore em MMORPGs. Aí você pode dizer o que tem a ver, muito a ver. Quanto usa de mitologia medieval, mitologia de outros povos e junta e tudo isso é muito consistente em todos os MMORPGs que não são futuristas. Então Tibia, World of Warcraft, Skyrim tem elementos medievais e mitológicos, folclóricos muito vivos. Porém, ele não foca na parte econômica, esse tipo de coisa, porque não é o objetivo dele, nem a área que ele entendeu. Na verdade, isso aqui foi uma tese de mestrado dele, né? Foi uma tese. Então, foi um livro. É uma tese de mestrado dele. Outra tese que, infelizmente, eu só li, só descobri sobre ela. Que é uma tese de doutorado, do Palca, 2017.
que agora acho que tá na Universidade de Stanford agora. Só que ele fez essa tese pela European University, Departamento de Lei, né? De Department of Law, de Direito. Que é uma tese que é bem parecido com o meu livro. É estranho, porque eu só li ela, só descobri ela depois que eu escrevi o livro. Então eu gostaria muito de ter lido ela antes. Porque o foco dele é bem parecido com o meu. É bem parecido com tentar dar um aspecto geral, até porque o nome da tese dele é Virtual Property Towards a General Theory. Então ele queria dar um panorama geral sobre propriedade virtual, né? Aí você pode falar, o que tem a ver propriedade virtual? Você está falando sobre criptomoedas? Não. É uma coisa muito mais complexa do que isso. A gente vai falar sobre isso. Eu não vou conseguir nessa uma hora que o Anchor, que eu faço podcast com o Anchor, né? Nos permite. Eu não vou conseguir falar sobre tudo. Porque é um tema muito vasto. Então eu vou dividir em alguns episódios. Não de forma sequencial. Então a tese do Pauca é a melhor, na minha opinião. É uma tese de doutorado excelente. E me ajudou muito. Posteriormente a corrigir coisas que eu fiz no livro. Mas no geral, o que a gente vai falar aqui é mais os conceitos gerais de mundos virtuais. Primeiro, o importante é saber o que é mundos virtuais. O que é um mundo virtual? Os mundos virtuais começaram com a vida dos computadores, obviamente, e eram jogos que permitiam uma liberdade dos jogadores. Então não é um jogo de ciclo fechado, ele é de ciclo aberto, um mundo aberto. Então o jogador tem total liberdade de explorar os recursos do jogo, conseguir itens, matar monstros, ganhar levels, por isso é chamado de MMORPG. Tem vários jogos que são chamados apenas MMOs, que são jogos que tem muitos jogadores simultâneos. Mas o MMORPG ele tem elementos de RPG como upar levels, características de cultura, normalmente medievais, mitológicas, associadas, por exemplo, à lenda do Rei Arthur. Alguns jogos, outros jogos são associados com mitologias também próximas a essa cultura mais medieval mesmo, né? Feudal. E essa estrutura da cultura feudal nesses jogos é um elemento importante para como eles se estruturam. Então eu poderia descrever sim, e tem teses, artigos que a gente cita no livro que descrevem sistemas de mundos virtuais como pseudo-feudalismos. São realmente sistemas feudais em que você tem, entre aspas, senhores de terras que comandam parte do jogo conforme a sua vontade. E primeira coisa, existe um governo em mundos virtuais. Qual governo nesses jogos? Desde o começo dos mundos virtuais, principalmente no pico deles, no fim dos anos 90. EverQuest, Tibia e outros jogos. World of Warcraft, enfim. Depois, posteriormente, Terra, New World, entre outros. Quem é o governo desses jogos? É a empresa. E essa empresa, semelhantemente como o contrato social de Rousseau, não é uma democracia. Um jogo só é uma democracia, realmente, de mundos virtuais, que é o EVE Online, que eu vou falar depois. Mas normalmente, os jogos mais comuns de mundos virtuais, Final Fantasy XV, Terra, enfim, eles têm uma estrutura de pseudo-feudalismo com um governo que ele tem um controle total sobre esse mundo, que é a empresa no jogo. Pro Tibia, a Ubisoft, pro Final Fantasy, não sei se é Square Enix. Essa empresa, ela tem o EULA. O que é o EULA? O EULA é um contrato que vem nos jogos pra a empresa ter um contrato para que você tem que, quando você aceita lá, fazer login, cria sua conta, você tem que aceitar, todo jogo tem isso. Só que no contrato da EULA de jogos MMORPG é um pouquinho mais estrito, porque esses jogos, a gente vai falar depois, tem um sistema econômico muito rico. E muitas vezes os jogadores transacionam
itens que valem milhares de reais. Teve batalhas, por exemplo, no nível online que custaram milhares de milhares de dólares para comprar naves e tal, entre facções ali, corporações que são chamadas, né? O EVE Online é um jogo mais diferente, porque ele é de naves e tal, sistema mais tipo Star Wars da vida. E Star Wars também tem um jogo também que eu gosto, que é o Old Republic, que eu tenho que zerar ainda. Também é um MMORPG que a gente fala no livro. Mas no geral, o EULA, ele permite que a empresa, por exemplo, quando um jogador comete violações contra essa EULA, que ele indefinidamente teve que aceitar esse contrato quando ele foi criar a conta, mesmo que ninguém lê, né? Ninguém nunca leu o contrato do Google, quando vai fazer contrato de Gmail, também não vai fazer do jogo. Até porque às vezes está em outra língua, enfim. Mas esse contrato permite que a empresa se proteja contra eventuais problemas posteriormente. E a gente cita no livro vários problemas, por exemplo, na China, de um jogador, por exemplo, que teve um item que parece que foi roubado, deletado pela empresa na China, e ele foi pedir na justiça e ganhou. Então a justiça, esse item valia dinheiro de verdade, valia dinheiro na vida real. Que a empresa, é muito comum as empresas às vezes deletarem personagens de algumas pessoas por algum motivo relacionado ao jogo, que talvez não seja tão ético assim. Só que esse personagem vale dinheiro. As empresas elas têm que ter essa noção, principalmente na Coreia, por exemplo, na China, entre outros países. Eu não lembro se sempre foi na China ou na Coreia, mas enfim. Mas de empresas que às vezes deletam conta dos jogadores, que na verdade, injustamente, né, que na verdade deveriam ter um direito legal sobre essa propriedade, né. Então, no geral, por mais que a EULA seja um contrato que se assina como se fosse um contrato de rede social mesmo, na teoria do contrato social e tal, no geral, esse essa questão do se essa EULA é correta ou não deve ser julgada também, né? Porque muitas vezes as EULAs podem ter coisas que beneficiam mais a empresa, acho que sempre vai ter, né? Do que os jogadores, que de repente pode perder milhares de dólares em itens do jogo. E esse item, algum jogo você pode transferir para dinheiro na vida real. Legalmente, alguns jogos, né? A gente chama isso de RMT, Real Money Trading, que é quando você transfere dinheiro do jogo para a vida real e vice-versa. Então, acho que o principal problema é em si dos jogos na questão de governo, na forma de governança, é a questão do contato social. O EVE Online, por exemplo, é uma democracia deliberativa, né? Que é um sistema democrático específico que tem pessoas que são eleitas no jogo, né? E tem uma eleição, se não me engano, todo ano. E aí tem como você votar nessa pessoa, é uma eleição como se fosse na vida real. E ela é física, você tem que ir até o escritório deles lá na Europa. E não sei, não lembro se é na Irlanda, o escritório do EVE Online. Eles te pagam passagem tudo para as pessoas que vão ter que participar da eleição e tal. E você normalmente tem que representar corporações e tal. Se as pessoas votam e você, quem, quem se elege, né? Ele pode participar meio que das opiniões do jogo. E em um paper que a própria EVE Online escreveu, eles falam sobre essas decisões. Em 2005, mais ou menos, de porque eles escolheram uma democracia deliberativa para comandar um jogo e tal. Eu creio que é o melhor sistema de governo virtual que eu já vi. Mesmo assim, tem esses problemas. No Tibia tem esses problemas direto. Pessoas que têm a conta deletada e essa conta vale dinheiro. Tem pessoa que talvez tenha pagado 50 mil reais, 40 mil reais em itens no jogo. Então,
tem essa questão do que o governo, às vezes, nesses jogos não são sempre justos, né? Então, no geral, isso é um problema. E tem também a questão de, além do governo, que a gente pode falar um pouco mais depois, tem a questão da distribuição de terras e propriedades. Então, eu vou citar aqui Adam Smith, página, livro 4, página 466. Para lançar um novo imposto sobre eles, que eles já estão sobrecarregados de impostos e porque já pagam muito caro pelas suas necessidades da vida. Para fazê-los também pagar muito caro pela parte maior de suas mercadorias é certamente a forma mais absurda de compensar eles, né? Falando aqui sobre imposto, né? E o que é imposto? Imposto é uma contribuição obrigatória que pode ser vista tanto no consumo quanto em outros tipos de coisa como propriedade, enfim. Em vários países a gente tem imposto sobre propriedade, a gente tem imposto relacionado ao produto, como já falei, enfim, a carro, a diversos tipos de propriedades que você tem. E eu creio, citando aqui Romanos 13, no texto bíblico, né, que o governo ele tem direito de fazer isso. O governo é instituído por Deus e tal. E essa é uma questão que é muito. Tá na mente de Locke, por exemplo, de John Locke, que também a gente vai citar aqui. De ter uma noção mais teológica de como a propriedade se transforma no que ela é. Mas mesmo assim, os governos eles cometem corrupções, cometem erros. Nós, como população, devemos ajudar. Nós também somos parte do governo, de certa forma. Porque quando a população faz um impeachment, algo do tipo, para o governo mudar, e ele muda, então quer dizer que ela fez uma coisa que mudou o governo. Os votos também são os nossos. Mas no caso dos mundos virtuais, esse governo é uma empresa. Essa empresa tem a EULA, tem um contrato social, que na visão de Rousseau era uma forma de a pessoa ler aquele contrato social e concordar. E se a maioria das pessoas da população concordasse com aquele contrato, com aquela constituição, então ela seria justa, de certa forma. Embora nem sempre a decisão da maioria é correta, na minha visão. Embora na prática nós sabemos que tem que ser a decisão da maioria para ser democrático, né? Mas nem sempre é melhor. Então, qual que é a questão aqui sobre imposto em jogos virtuais? Tem um governo, tem a EULA e tem impostos que são coletados por essas empresas, né? Aí você pode dizer, como assim imposto em jogos? Gente, assim como a gente vê em Castronova 2001, teses como a do Borsozoni 2007, que a gente vai falar já já, que foi um dos fundadores do Tibia, a economia de jogos virtuais realmente ela vale uma grana. Itens valem dinheiro na vida real. Itens no Tibia chegam a 9 mil reais, personagens no Tibia. No site do Tibia você pode comprar. Então esses jogos, eles rodam dinheiro de verdade, que é transacionado de verdade, que cria uma economia de verdade que é maior do que muitos países, com um PIB maior que alguns países. Países até decentes. Então, o que estava acontecendo em alguns jogos, por exemplo, na questão de distribuição de propriedades e de imposto? Primeiro, nível online. No nível online teve a questão de o próprio paper que eu vou deixar aqui na descrição, que eles escreveram relacionados a isso. Eles dizem como o sistema do nível online é um sistema que começou com um sistema tribal, né? O que é isso? O jogo começou com pessoas que ficavam sozinhas, né? Minerando meteoros, né? Que, para quem não jogou nível online, tem a questão de mineração. Hoje em dia tá muito complexo, né? Tem mineração, tem questões relacionadas a você ser mais
um pirata da vida, você destrói e pega loot dos caras, né? Destrói a nave e pega as coisas dos caras. Tem várias profissões no nível online. Só que no começo as pessoas só mineravam, talvez tinha uma briguinha ou outra ali. Era um jogo que tava começando, ali por volta dos anos 2000. Então não era nada complexo como é hoje, né? Você entra no jogo, você já tem um monte de coisa pra fazer. Então eles descrevem como uma sociedade tribal que as pessoas começaram a se juntar, formar, formar corporações aos poucos, né? Aos poucos a sociedade no nível online, né? Foi evoluindo e as terras começaram a ser marcadas. Como assim? Então no jogo, lembrando que tinha já começou, desde o início do jogo, já começou a ter conferências relacionadas a como isso deveria ser feito. Mas de uma forma orgânica, as pessoas no nível online começaram a ter noção de distribuição de terra, no sentido de que eles começaram ó, essa parte de terra é minha corporação tá aqui. Como que isso era definido? Você tinha a sua construção, você construía a sua nave, você tinha que pegar os minérios, as ferramentas, os recursos, né? Então, uma profissão muito importante no nível online é você coletar recursos e construir coisas. Tem corporações que só constroem, tem corporações que só pegam recursos, tem corporações que só roubam recursos, por exemplo, que é parte do jogo. A gente pode falar depois. Mas um ponto central no nível online é a questão relacionada a isso, né? É a questão relacionada a forma que você demarcava o seu território é você fazer algo. Você construir algo e o que estava ao redor desse algo era seu. É assim que é uma visão meio de Loki, né? Se você pega uma terra, você planta, você ara aquela terra, você trabalha naquela terra, você não fica só parado. Você faz alguma coisa com aquela terra, aquela terra passa a ser sua. Então, essa é a visão de Loki, que, por exemplo, Nozick, que vai ser outro autor que a gente cita, que escreveu State Utopia, alguma coisa assim, que é um livro muito importante do Nozick, que a gente cita, que tem uma visão um pouquinho diferente do Locke, né? Ele não acredita que só por você fazer isso, essa terra já é sua, né? Tem outras questões relacionadas. Uma questão é que o Nozick tinha uma noção mais de estado mínimo, né? Quanto menos estado, menor, né? O Locke era um pouco mais estado do que Nozick, pelo menos. Eu poderia dizer, né? Mas, no geral, o que, o que Nozick ele queria e Locke queriam dar, né? É como a gente pensar, né? Como que, como que a distribuição de terras podem ser feita, né? Como que a gente deveria demarcar território? É estranho que é uma coisa natural. Na própria evolução da nossa história, por exemplo, como que era feita? É também de forma orgânica. As pessoas exploravam terras, se estabeleciam ali, se não tinha ninguém naquela terra antes. É claro que se tivesse, talvez eles tinham uma força militar que expulsava as pessoas de lá. Como Israel, por exemplo, expulsou os cananeus de Canaã, enfim. Ou os romanos dominaram a Grécia, depois fizeram o estado deles, enfim. Mesmo assim, tem a questão de que, tirando essa parte militar, se você constrói algo é seu, ninguém pode tocar. Tem essa questão. Sustento Nozick, por exemplo, capítulo 5, página 118 do livro dele que está na descrição, nós explicamos como, sem ninguém ter isso em mente, as ações racionais de interesse próprio das pessoas no estado da natureza de Locke, né? Uma forma mais orgânica das coisas, vão levar agentes dominantes, protetoras singulares sobre territórios geográficos. Cada território terá uma agência dominante, ou um número de agências dominantes federativas para se constituir em essência somente uma.
Então, no geral, principalmente no princípio de Locke, o Zeke estava dizendo que, no geral, de forma orgânica, né, os povos começaram a se estabelecer e dar uma noção de o que era o território de cada um. Então, no geral, é assim que eles faziam as coisas, né? E a tese do EVE Online, que fala sobre essa questão de distribuição de território, é do Oscarson, The Council of Stellar Management Implementation of Deliberative Democratically Elected Council in EVE, que é basicamente uma tese que mostra como eles escolheram a forma de governo nesse jogo, né? No geral, uma tese muito bem escrita, provavelmente Oscarson que era estudou filosofia, né? Era pesquisador em filosofia, escreveu essa tese com provavelmente pago pela empresa do Eve. E aí, no caso, ele fala sobre como a evolução do Eve se deu, né? Eu vou falar algumas coisas relacionadas a isso no momento, relacionadas à distribuição de terras, né? Então, a tese tem no geral 10 páginas. Então, tem uma parte que eles dizem, né? Nesse sistema, cada indivíduo é considerado igual e tem o direito de expressar opinião cuja relevância tem tanto peso quanto qualquer outra voz na sociedade. Isso na economia deliberativa, né? Do EVE Online, do jogo. Já que criar um sistema democrático deliberativo é impossível devido aos meios técnicos pelo qual o EVE é suportado, a implementação dessa proposta, esse conceito, né, se baseará em indivíduos representativos para orientar uma voz comum. Daí a questão de se eleger, né? Dessa forma, o consenso de mentes deliberativas e o discurso aberto de questões seriam o principal veículo de mudança política na sociedade do online. Lembrando que esse jogo move milhões de dólares que corporações desse jogo contêm, né? Tem jogadores fazendo coisa nesse jogo, pessoas trabalhando, talvez somente com o jogo, talvez não no caso do EVE Online como em outros, que não é possível RMT nesse jogo de forma legal, por enquanto pelo menos, pra você trocar as coisas que você tem por dinheiro, que seria muito bom, como a gente tem no Tibia e tal. No geral, essa tese é muito boa, tá na descrição. É uma tese excelente em 2009 do EVE Online, que mostra como eles se desenvolveram o jogo, né? Organicamente de sociedades tribais para uma economia deliberativa, né? Conforme o desenvolvimento do jogo e tal, foram entrando mais coisas, enfim. Então, a distribuição de terra normalmente no EVE Online foi uma questão mais orgânica, né? No geral. Mas em outros jogos, como Skyrim ou no próprio Tibia, no Tibia tem a questão de que tem os servidores, né? Cada servidor é um mundo. Tem o Tabra, tem, enfim, N mundos que são parte do jogo Tactica, que é um dos mais antigos. Enfim, e cada mundo tem. Você pode criar N personagens, né? Contém N personagens. E tem os mais recentes, enfim. Tem mundos que não tem PVP. Você não pode matar outros jogadores. Tem mundo que pode. Tem mundo que é. O foco é isso, o foco é guerra. Como o Tabra, por exemplo. E qual a questão do Tibia? No Tibia tem várias guerras, né? E essas guerras envolvem pseudopropriedades, né? Por que eu falo pseudo? Porque o mapa do jogo é o mesmo para todos os servidores. Mas algumas guildas, né? Que são conglomerados de players que se juntam, que normalmente tem um líder, um grupo de líderes. Eles começam a dominar uma área, que tem os loots, que tem você pode pegar mais dinheiro. E se outra pessoa que eles não conhecem entra na área, eles matam e pegam os itens. Então, essa questão. Tem mundos no Tibia, que você tem um controle por parte dos jogadores, é um feudalismo. Esse controle pode ser tirado. Então, tem uma guilda, por exemplo, que é os esqueletins. E uma guilda do Rubini, que é a Osso, se não me engano.
Não, acho que não sei se é Hellas. E aí eles lutaram, por exemplo, pra um servidor específico. E nessa guerra teve envolvimento de financiamento de jogadores, pagando mais de 40 mil reais, até investindo dinheiro para as guildas comprarem personagens fortes, né? Com level mais que 700 e tal. No caso, veja que tem um investimento, a empresa lucra com isso, obviamente. A empresa acaba lucrando com as guerras porque mais dinheiro é injetado no jogo. Para comprar itens, personagens, sets, enfim. Que agora no Tibia tem como você comprar item a rodo. Virou pay to win, né? Pay to win são jogos que você, gastando dinheiro, pode ficar melhor do que os outros. Então, tem essa questão. E no caso do Tibia, tem como você comprar uma casa. E você paga por mês, se não me engano, nessa casa. Não é imposto, né? Não sei se alugasse a casa. Acho que tem como alugar e tem como comprar. E também tem como comprar por leilão também. Eu achei isso bem legal. Outros jogos também dá pra você comprar casa. Como no New World. A melhor eu acho que é na própria. No World of Warcraft também. Não, World of Warcraft não. No Skyrim. Dizem que é a melhor casa. Então você poderia comprar lá sua casinha. E colocar itens e tal no Skyrim. Isso é muito bem feito. Até alguns que falam bastante de memes no YouTube da gringa normalmente falam que Skyrim é melhor pra isso. Mas qual é o problema? O jogo, por exemplo, New World, ele tinha um sistema de imposto por propriedade. E esse imposto não era fixo. Ele podia mudar conforme o tempo, porque algumas facções, quando eles invadiam seu território, eles colocavam o imposto que queria. Aí, imagina uma criança tosca lá, adolescente ali, que não tem nada pra fazer, só fica jogando videogame. Ele tem a facção dele lá, faz parte da facção e domina seu território e pega o imposto pra ele, né? No caso, ele impõe imposto maior. Ficou tão grande o imposto que as pessoas no fórum do jogo, né? Tem um fórum no site do jogo. Começaram a falar que isso daqui parece simulador de imposto. Tax Simulator, né? Tax imposto em inglês. Os caras falavam, pô, eu já pago imposto na minha casa. Ainda tem que pagar imposto no jogo porque os caras queriam ter a casa e tudo. Mas imagina, tava tão grande o imposto que às vezes o que você faz, farmando, upando, que eu já vou explicar com mais detalhes, não dava pra pagar o imposto semanal que eles cobravam. E as pessoas falavam, deviam parar com o imposto sobre propriedade no jogo, porque não faz sentido. Qual é o motivo? Aí alguém poderia dizer, é para os jogadores se esforçarem mais, jogarem continuamente. Pô, mas tem que ser um imposto justo. Por exemplo, tem um jogador chamado Harry, só 1971. Esse comentário é de novembro de 2021. No livro a gente tem um monte, eu não vou falar todos. Taxas de propriedades é uma daquelas coisas que eu pensava. Eles estão falando sério? Eu não tenho problemas com criatividade, fazer coisas de forma diferente no MMO. Mas taxas de propriedades é apenas, bem, a porcaria mais estúpida que eu já vi na minha vida, no jogo, né? Aí continua a falar relacionado a isso, né? Como um imposto relacionado ao artesanato, mas também a casa, a custos de altíssimos de propriedade, enfim. Outro jogador Faon, ele vai falar que ele paga bastante imposto de propriedade na vida real, não é divertido. Sem surpresa também não é divertido em um jogo. Entrei hoje e recebi outro aviso devido, né? Verifiquei meu saldo de ouro. Então, no jogo, no New World, você tem um saldo de ouro contínuo, né? Você vai upando monstros e vai coletando ouro, colocando no banco e tal. E o dinheiro é descontado automaticamente. Aí o jogador continuou falando. Disse F, um palavrão, né? Vim aqui para apostar e provavelmente vou ir para outro jogo. New World não é um jogo ruim, mas estou aqui para me divertir.
não para jogar no simulador de impostos, né? E tem outros comentários também dessa thread que teve no site do New World, mas é a questão de que os players tinham propriedade, essa propriedade ela não pode ser invadida por outros jogadores, no geral. Tem um jogo chamado Ravendown, que ele propõe que vai ter como você destruir a propriedade de outros players, assim como no Eve Online. Você tem como destruir propriedade alheia, mas no Tibia, New World e outros jogos você não consegue. Mas o problema às vezes nem é os jogadores, é o próprio sistema do jogo que faz o que ele quiser. Então se ele quiser colocar imposto no jogo, aí não importa. O que importa é se a empresa está fazendo lucro. Então, que se ferre o que os jogadores dizem. Então a voz do povo, nesse caso, não é tão ouvida em jogos comuns. Talvez no nível online seja mais. O Kate, por exemplo, vai dizer, em outubro de 2021, ele disse: exatamente, eu estava mais do que disposto a pagar uma taxa de imposto moderada sobre essas coisas por causa de orgulho da facção e tudo isso. Mas infelizmente, a primeira empresa na minha área de nivelamento 25 para 35 decidiu abusar ou administrar mal o sistema tributário. Ou seja, lá nesse. Ele tava jogando o jogo, né? E uma facção tava abusando desse imposto e aumentando, porque o jogador poderia ter controle sobre isso. Aí ele continua: agora eu não confio nas empresas para administrar os impostos adequadamente. Então me sinto obrigado a ir onde for mais baixo. E se algum lugar de outra facção tiver impostos mais baixos do que os descontos, né, de facção e território, então é pra lá que eu vou. Não me importo mais com o orgulho da facção. Ou seja, era uma facção que ele gostava, no New World, e eu não tenho certeza absoluta de como funciona essas facções. Eu joguei muitos MMORPGs, mas o New World, no caso, é pago. Eu não joguei. É pago no sentido que eu preciso de um computador bom pra jogar, né? Mas eu peguei esses comentários porque eles mostram como, como diversos conceitos da vida real se aplicam também para jogos online, para mundos virtuais. Que esse imposto, ele é um dinheiro de verdade. Você pode dizer, como assim dinheiro de verdade? Antes de continuar, eu queria dizer que, primeiro, uma coisa que a gente estabelece no livro. Dinheiro no jogo é dinheiro de verdade. Eu tenho que dizer de novo. Dinheiro no jogo é dinheiro de verdade. Como assim? Você pode ir no site, por exemplo, Tibia Auctions, que você vai ver o preço das moedas no jogo comparado com o dólar. Então você vai no site de Tibia Auctions, tá na descrição, e você vai ver o preço em jogos, né, comparado com o dólar. Por exemplo, o preço do Tibia. Você vai ver em alguns. Tem um preço geral, né? Mas o preço pode variar de vende para vendedor. Tem vendedor que tá vendendo $40 o KK, enfim. Pera aí, deixa eu só ver certinho o preço do Tibia atualmente em dólares. Para você ver, você tem que ter essa ferramenta chamada Marketplace Price Tracker do Player Actions, que é um site que cataloga isso daí. Então, por exemplo, World of Warcraft. A cada 200k de gold, 200 mil gold, que é o dinheiro do jogo, isso pode ter uma mudança, né? Ele pode inflacionar ou deflacionar. Vai ser igual a $17. Então, a cada 200k que você ganha matando monstros, fazendo quests no jogo, matando outros personagens, enfim, $17 por 200k. Um Lost Ark, a cada 80 mil gold, $13 no World of Warcraft, a cada 3 mil gold. World of Warcraft, o clássico, né? A cada 3 mil gold é $35. Então dá pra ver uma diferença, né? Então um é 200k, 200 mil é de $15 e o outro é 3 mil é $35. Como que você controla esse preço? É pela escassez de recursos. Então, se você tem menos gold em um jogo, menos dinheiro, o preço dele sobe. Não há necessariamente uma questão de aumento da economia, mas sim do valor de cada moeda. Então, moeda é uma coisa supérflua, ela não tem um valor intrínseco atrelado a ela, né? O que é atrelado a ela é o valor
de coisas que ela pode comprar, que ela tem valor. Normalmente, na vida real, a gente rastreia pelo ouro, né? A moeda, embora alguns dizem que isso não é útil. Mas enfim, a questão é que você pode ver uma diferença grande, por exemplo, no Lost Ark 80 mil gold e 83 dólares. No World of Warcraft 3 mil gold é um pouquinho mais. Então tem essa questão, mas não significa que a pessoa vai fazer mais dinheiro em cada jogo. Final Fantasy XIV, que é o jogo mais jogado atualmente no MMORPG, 50 mil gil, que é o dinheiro do jogo, 41 dólares. No New World, 100k de coins é 30 dólares atualmente, no momento desse podcast. Ah, não, o World of Warcraft Classic tá 1000 gold, 969. Tem vários tipos de World of Warcraft. GTA, que não é MMORPG, é 1.500 milhões de dinheiro, né? 87 dólares. O Tibia, a cada 10k, não, a cada 10 mil k, 30 dólares especificamente. Depende do servidor, pode estar mais, pode estar menos. Aí, uma coisa orgânica, né? No preço das coisas. E o preço de itens também, assim, não tem como falar sobre isso em um só episódio, porque é muito tema. O preço de itens também pode inflacionar ou não, ou deflacionar, dependendo do server do jogo. O Elder Scrolls Online, 15 mil milhões de gold, é 134 dólares, e assim, sucessivamente, né? E não tem só jogos MMORPG, tem outros também. Black Desert, que é um jogo mais recente, 2 mil milhões de silver, né? 42 dólares. E você pode também ver o preço, por exemplo, individual. Então, por exemplo, no jogo, eu posso achar aqui, no próprio Market Tracker do Player Actions, né? Você pode achar o nome do jogo. Então, por exemplo, Final Fantasy XIV, que é um dos mais famosos, e colocar o preço em dólares, por exemplo. Quanto é 20 dólares em gil? 20 dólares em gil é 25. Pera, deixa eu pôr aqui. É isso mesmo. 20 dólares em gil atualmente. Na cotação atual é 25,97 milhões de gil. E 1000 dólares? 1000 dólares é 12.098 milhões de gil. Então pensa, se um jogador ele detém moedas no jogo, elas têm um preço no mercado que pode ser visto pelo Player Auctions, que contabiliza tudo isso. Tem todos os jogos possíveis e inimagináveis online nesse site, que está na descrição, por exemplo. Então, o preço das coisas, e voltando àquela questão da propriedade, né? O imposto que é cobrado pelo jogo aos jogadores, no New World, por exemplo, que estavam reclamando, é dinheiro de verdade. E mesmo que você nunca tenha gastado dinheiro com o jogo, o que você está farmando no jogo vale dinheiro de verdade. Tanto que tem jogadores que ganham a vida com isso. Tem pessoas que abandonaram os empregos. Tem artigos, por exemplo, que mostram que pessoas na China abandonaram empregos para jogar em cybercafés para viver do jogo. Isso é comum. Eu tenho pessoas próximas, por exemplo, eu cresci jogando Tibia. Tem pessoas próximas, onde eu morava, todo mundo jogava Tibia. E um dos que foram os melhores, né? Ganharam a vida por muito tempo, não sei se ainda, farmando no jogo. Hoje em dia no Tibia, jogando 8 horas por dia, umas 6 por aí. Tem como a pessoa ganhar uma renda extra, ou até mesmo viver do Tibia se a pessoa ter alguns requisitos que são específicos. Você tem que ser amigo de uma guilda específica, num mundo não PVP, enfim. Mas no geral, vários jogos tem como você viver do jogo. Porque o dinheiro que você mata dos monstros é dado como trabalho. E aí, no livro, a gente tem um capítulo que se chama Uma Teoria de Trabalho Virtual. A gente tá quase acabando porque nosso tempo tá acabando. Eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas pelo menos vou falar sobre isso daqui, que é a parte mais importante do livro. Depois eu continuo em outro episódio. Então a gente começa citando duas formas de entender a precificação de coisas. Tem uma citando um paper do Nevinovsky, que está na descrição. A terminologia econômica científica não só falhou em melhorar a terminologia da fala cotidiana,
mas piorou significativamente. Aí ele vai continuar posteriormente. Entre vários economistas russos, especialmente os marxistas, tornou-se costumeiro empregar os termos valor, que é cenost em russo, e custo, stemost em russo, não, provavelmente a pronúncia não está certa, não como opostos, ou seja, valor e custo como opostos, assim como sinônimos mutuamente tautológicos, né? E aí tem essa briga entre pessoas também de várias áreas econômicas, talvez o classicista, o keynesiano, enfim, qualquer relação entre valor e custo. Como que eu precifico as coisas? Será que eu deveria congelar preços? Ou eu deveria deixar coisa orgânica? É melhor que o governo crie estatais ou coisas privadas, por exemplo, que tem aplicações para o mundo virtual. O Kim, em 2009, vai dizer que a mão de obra não pode ser a única fonte de valor. No contexto de que existem vários parâmetros para se calcular o salário justo por hora gasto em trabalhos laborais, seja quais forem, né? Então, o dinheiro que a pessoa ganha é através do trabalho. Esse trabalho ele deve ter especificado baseado hoje em dia nas horas que ele trabalha. No caso do jogo, você meio que é livre. Talvez você tenha uma guilda, as guildas têm essa questão de pagar imposto, da pessoas pagarem imposto para a própria guilda, mas enfim, algumas não têm. Mas a questão é que o princípio do trabalho permanece nos sistemas de mundos virtuais também. Então, tem várias formas de teoria de trabalho, como a gente pode ver em Hobbes, como no Locke, né? John Locke no Dois Tratados sobre o Governo. Adam Smith, Bentham, Nozick, enfim. O que eu quis dar no livro, no começo desse capítulo, é uma noção geral. Talvez não tenha tudo de todos os jogos, todos os meus RPGs. No geral, como que uma pessoa, um player, que vai dar um conjunto populacional, porque uma tese de um dos criadores da Cipsoft, por exemplo, do Porto Sozoni, que eu tenho que falar em outro vídeo, outro episódio, ele mostra, na verdade, que o sistema econômico do Tibia, ele tinha, por exemplo, o GDP, que é o Produto Interno Bruto, de 169 milhões de gold, um GNP de 100 milhões de gold, renda primária de 55 milhões de gold, renda secundária de 55 milhões de gold aproximadamente também. O produto laboral do jogador, na época de 2016, não, desculpa, 2006. A produtividade laboral do jogador era 11 mil, 11 milhões de gold. Aí também taxa de consumo era 1,7%, taxa de investimento era 95%. Renda dos jogadores era 45% e de mercadores, que eram os NPCs do jogo, que não eram pessoas, né? Eram de 54%. E ele analisou isso para diferentes servidores, como Forterra, Trimera e Keltera do Tibia. Então ele viu que, assim como seguindo a visão do Castronova que eu citei no começo, de analisar a economia dos jogos como uma economia como se fosse de mundo real, só que virtual, né? E ele viu, por exemplo, que eu acho que era por também a hora do trabalho de cada jogador, que tinha, no caso, uma hora específica que ele poderia fazer. Hoje em dia, obviamente, um jogador de Tibia, ele talvez consiga fazer, dependendo do quanto ele jogar, R$ 1.000 por mês, alguns milhares, R$ 3.000 por mês, depende do acesso que o jogador tem às áreas do jogo. Mas no geral ele consegue fazer bastante dinheiro só com o jogo, né? Então, ele dá vários dados relacionados a isso. E além disso, além de catalogar essas coisas, ele também mostra o quanto de dólares que eles faziam, né? Então, no geral, por exemplo, o GNP, que é o Gross National Product dos servidores de 6 servidores, era US$ 44 mil dólares, no geral, de todos os servidores, isso em 2006. Imagina hoje em dia, na verdade, né? Um jogador poderia ganhar 45 centes por dólar. Não, desculpa, 45 centes de dólar por hora.
contribuir 5,36 ao GNP, 5,37 dólares por semana, no caso 269 dólares por ano, um jogador. Hoje em dia, você consegue fazer em reais por mês R$ 1.000 muito fácil. Quer dizer, fácil não. Se você ter todas as questões no time pra você fazer isso, se você manjar do jogo e tal, você consegue fazer R$ 1.000 por mês, 600, 500, ou até, assim, normalmente é isso. Tem pessoas que fazem mais, mas no geral é isso. E você consegue fazer transações maiores, né? Hoje em dia, isso foi em 2006, essa tese do Boschozone, que tá na descrição. Foi um dos criadores do jogo, né? Então, você consegue analisar economicamente isso, né? Então, tem o quanto eles produziam por hora. Que na época era 45 centavos, agora deve ser muito mais que isso. Então, alguém poderia falar que R$ 10 por hora, talvez 15, dependendo da pessoa. E no caso, voltando à questão da teoria de trabalho virtual, como que o jogador faz dinheiro no jogo, né? Primeiro, gold farming, isso para vários jogos. Que é farmar monstros para adquirir itens e gold, que é o dinheiro no jogo. Essa é a principal forma. E tem pessoas que podem erroneamente usar bots para isso, né? Que são sistemas que automaticamente coletam gold. Quests instanciadas, que são quests que você pode repetir várias vezes. Quests principais, que fazem parte talvez da história do jogo. E quests diárias. Nessas quests você pode ganhar itens. Por exemplo, no Tibia você pode ganhar o Demon Helmet, fazer a quest relacionada a ele. Ou fazer a quest relacionada a N coisas que você consegue. Golden Eggs, por exemplo, você consegue vender essas coisas e fazer dinheiro no jogo, né? E depois converter pra RMT, que é dinheiro na vida real. E isso pra vários jogos. Final Fantasy XIV, enfim, World of Warcraft. Rotação de boss, que é muito comum no Tibia e em outros jogos, que você mata bosses de vários mapas. E esses boss, esses monstros, né? Eles têm um tempo pra nascer. Então é rotação no sentido que você mata o que que dá bastante coisa, vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro. Tem um tempo de recarga. Depois pega ele de novo. É muito comum em vários jogos. Eu já vi pessoas que faziam mais de R$ 2.000 facilmente só em rotação de boss. Se dropasse os itens bons pra vender. Você pega os itens e vendem. Esses itens têm valor na vida real. Gathering. Alguns jogos têm isso, como RuneScape, Final Fantasy XIV, que é coletar recursos para fazer itens. Crafting, que é fazer diversos tipos de itens usando recursos do jogo. Também é importante. E crafting é diferente de vários jogos. Fishing, que é pesca. Stock Market, que é compra e venda de itens visando lucro. Uma ferramenta que muitos questões de ações é arbitragem, né? No mercado de ações normal. Você compra uma ação por preço menor e vende por maior. No geral, ele pode fazer isso tanto com dinheiro do jogo. Então ele pode ver os preços no mercado, por exemplo, das moedas do jogo. No, no Player Auctions. E depois vender por mais. E também itens também. Por exemplo, um item talvez esteja mais barato para comprar em um servidor diferente. E aí eles compram esses itens mais baratos e vendem por mais caro. PVP e guerras. Então tem guerras que você mata jogadores, consegue itens e consegue mais espaço para mais território. Para você farmar monstros. Então, por exemplo, se um time luta contra outro time, domina o servidor, ele tem mais acesso aos recursos do jogo e, portanto, farma mais monstros, consegue mais dinheiro, no fim, faz mais grana. Infelizmente, tinham até alguns líderes de guild, no Tibia principalmente, que abusavam disso, né? Mas enfim. Minigames, que é muito comum no Final Fantasy XIV, que você poderia ganhar dinheiro também. Venda de personagens por R$ 9.000, 10.000, 15.000. Jogos de azar como roletas e apostas. E serviços a outros jogadores, que alguns jogos são proibidos, como upar personagens, fazer quests, farmar monstros, ajudarem em alguma coisa. Então tem serviços externos, né, que
alguém pode também usar pra, por exemplo, o cara vem e fala, ó, eu te pago tal, tanto, vamos supor que a pessoa trabalha, eu te pago tanto pra você farmar tanto. Pra você ficar farmando já tudo pra mim. Upar meu level, enfim, pegar esse item e fazer essa quest. Então, tem serviços também que os jogadores podem fazer pra ganhar dinheiro. Então tem essa questão. Então, no geral é isso. Eu não consegui falar sobre tudo, porque falta muito ainda. Então essa é a primeira. Provavelmente em 3 eu consigo fechar esse tema. Embora eu quero adicionar mais coisas no livro também. Foi um livro que me deu muito trabalho, porque eu tive que ler muita coisa grande, né? Não é que nem quando você pesquisa pra ciência da computação, é fácil. Porque os papers são menores e tal. Esse tema é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas é legal. E no fim, existem sistemas econômicos gigantes acontecendo em mundos virtuais, em jogos. Não é mais joguinho. E teve questões até legais que aconteceram na justiça de vários países. Eu citei a China, por exemplo, mas tem na Coreia também. E leis que estão sendo criadas, principalmente na Coreia, com relação aos jogos online. Por conta disso, né? Porque tá rodando muito dinheiro nesse ecossistema. Então, nos próximos episódios, a gente vai falar desse tema com mais detalhes, né? Então, era isso. Até o próximo episódio.